Ontem tivemos uma palestra sobre espiritualidade e saúde no Centro Espírita Seguidores do Cristo e foram feitas algumas perguntas. Nós não tivemos a oportunidade de respondê-las e hoje tentaremos dar uma resposta aos aqueles que estiveram lá na palestra. Então, a primeira pergunta é: qual o tempo médio de um tratamento espiritual? O tratamento espiritual não tem, na realidade, uma duração prevista. Assim como pode acontecer de uma cura ser praticamente instantânea, existem tratamentos que levam 2 anos, 3 anos. Nós tivemos casos de tratamentos que, graças a Deus, tiveram sucesso, que duraram 2 anos. Nós tivemos uma pessoa, um atendido com câncer de próstata, que durante 2 anos, mensalmente, ele ia e realizava o seu retorno. E após 2 anos, coincidiu com a marcação da cirurgia física, ele foi realizar a cirurgia física e não tinha mais nada, ou seja, a cura se deu em 2 anos. Alguns casos de câncer, por exemplo, em 8 meses foram curados. Assim como tem pessoas que vão com um problema e são curadas na hora. O que determina são várias condições. Por exemplo, a atitude da pessoa, a receptividade da pessoa ao tratamento. Segundo, a prova da perseverança. As pessoas também aprendem com a doença coisas, né? Na verdade, a doença é uma forma de aprendizado. É um sinal de alerta, dizendo que algo está errado, no sentido que existe um padrão, ou comportamental ou mental, que deve ser alterado, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de aprendizado, de reflexão. Então, se a pessoa precisa de mais tempo para refletir, vai levar mais tempo. Se a pessoa não precisa desse tempo, vai ser muito rápido. Então, na realidade, depende caso a caso. Quem dá alta do tratamento no meu centro, que é o Recanto de Luz, Irmã Sheila, é a espiritualidade. Chega-se um determinado momento, a espiritualidade fala para o atendido: você tem alta. E, inclusive, essa alta não significa que foi curado, não. Ele pode ter tido alta porque aquilo que podia ser feito ou foi feito, né? E ele não necessita mais de continuar o tratamento. Porque o tratamento da cura e cirurgia espiritual, ela visa ou curar, ou criar alívio, por exemplo, de dores, mas sem a cura, ou criar condições para uma sobrevida, por exemplo, né? Uma prorrogação do tempo em que a pessoa permaneça. Então, a cura, na realidade, a alta, ela é dada pela espiritualidade. Mais especificamente pelo médico espírito cirurgião do Recanto de Luz Irmã Sheila, que é o Dr. Evandro Chagas. Outra pergunta. Fábio, que orientações você pode dar aos médios que trabalham em reuniões de cura? Responsabilidade, 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 compromisso, 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 e lembrar sempre que está tendo uma oportunidade incrível nessa reencarnação de poder trabalhar com espíritos que já estão numa condição espiritual muito superior, estão tendo a possibilidade de resgatar, o médium está tendo a possibilidade de resgatar seus erros do passado, e talvez seja uma oportunidade ímpar, única, que, se desperdiçada, pode redundar em muito sofrimento, muita dor. Então, é importante lembrar que do lado de lá são espíritos de alto gabarito profissional, de conhecimento, pessoas que têm um compromisso em servir ao próximo, que nós não temos esse entendimento, né? E tem muita responsabilidade, e que estão nos dando a oportunidade de trabalhar junto, que não precisam da gente, poderiam estar fazendo tudo isso sem nós, mas nos incluem por compaixão
e por amor a nós, nessa tarefa redentora para nós. Então, lembrar sempre que nós temos que ter disciplina, compromisso, responsabilidade e ficar sempre atento e tentar aprender o máximo possível, porque é uma fonte de aprendizado infinita, né? Posso tratar animais? Sim, pode tratar animais. No Recanto de Luiz Irmã Sheila, nós não trabalhamos com animais, mas hoje já se encontram centros que trabalham com animais, né? Um exemplo, São Paulo, em 2, 3 centros, na qual você pode realizar tratamentos de animais. Animais são seres vivos, assim como a gente trata plantas, trata seres humanos, nós podemos tratar animais. Existem centros que dão passe para animais, tem centros que fazem cirurgias espirituais em animais. São seres vivos. Pode ser feito tudo que a gente faz com plantas ou com pessoas. Claro que pode sim, mas é específico para os animais. São diferentes os tratamentos, né? A gente trata uma orquídea diferente de um ser humano, certo? O que determina ser médium de cura? Ser médium de cura, a razão pela qual alguém se torna um médium de cura é por causa das bobagens que fez no passado. O médium de cura missionário são raríssimos. Eu pessoalmente no sentido de conhecimento, eu sei de Eurípides Barçanufo, que foi um dos maiores médiuns de cura que esse planeta já conheceu, e temos o Chico. Os demais são pessoas que estão resgatando o passado através da oportunidade de servir ao próximo. O amor que apaga a multidão dos pecados. E na verdade, quanto maior o compromisso com relação à mediunidade, tamanho da tarefa, em outras palavras, mais fica demonstrada que, na realidade, nossa conta do passado é muito grande. Então, um médium de cura é alguém que teve a oportunidade, por misericórdia divina, de trabalhar em benefício ao próximo, justamente porque no passado errou muito. Daí a responsabilidade. O que leva o perispírito a adoecer? E como se dá esse adoecimento, né? Essa resposta, na verdade, estava na palestra, e eu vou repetir rapidamente, mas o espírito ele é o responsável pelas suas doenças. Como ele tem corpos, e o perispírito é um corpo sutil, né? Pelo que nós sabemos através de André Luiz, o perispírito ele é o modelador, o organizador do corpo humano. Então ele é o molde, ele é a matriz, né? Quando esse molde tem um defeito, vamos pensar em metalurgia, vou colocar uma peça fundida no molde. Se o molde tem um defeito, a peça fundida apresentará o reflexo desse defeito. Então, nosso corpo físico reflete os desajustes ou os equilíbrios que estão no perispírito. Como é que o perispírito se mantém saudável? Mente sana in corpore sano, como diziam os gregos, né? Se o espírito ele está em harmonia, ele tem, na realidade, seus corpos em harmonia, né? Se ele se desarmoniza, ele não consegue manter seu corpo sutil, o corpo espiritual, harmonizado, né? Por isso que diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Frase de Emmanuel. Quando eu tenho pensamentos bons, emoções e sentimentos equilibrados, e minha consciência está em relativa paz, né? Nós não podemos dizer que podemos estar em perfeita paz, tudo está em harmonia. São campos energéticos, são campos eletromagnéticos, e eles realmente refletem nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, ele adoece porque o espírito está doente no sentido que alguma coisa está desajustada, seu padrão está desajustado, emocionalmente. Se eu entro numa situação de mágoa profunda, a mágoa perturba a capacidade do espírito
controlar seus corpos. Um exemplo é o sistema imunológico. O sistema imunológico enfraquece, vamos usar uma expressão que não é correta, mas é como se ele se debilitasse, ele não funciona direito e perde a capacidade de combater nossos adversários naturais. São as bactérias, os germes, os bacilos, os vírus e assim por diante. Nós perdendo essa capacidade de defesa, obviamente que nós somos derrotados pelos nossos adversários. Então, se eu tenho uma emoção negativa, eu prejudico a minha capacidade de controlar todo o meu organismo. Existem coisas, e a quantidade é grande, que são automáticas, faz parte do nosso automatismo. Mas eu posso destrambelhar o funcionamento das minhas células, dos meus órgãos, dos meus sistemas e aparelhos quando eu estou desajustado, né? Então esse é um dos exemplos pela qual o perispírito pode adoecer. E eu iria muito mais longe do que isso. Na verdade, não é só o perispírito que adoece, não. O próprio corpo mental pode apresentar lesões. E como se dá esse adoecimento? É exatamente isso. Eu não consigo manter a harmonia nos meus corpos. Cria zonas de desarmonia que se refletem no corpo físico, daí vem depois a enfermidade. Existem, além das causas que eu citei na palestra, doenças oriundas de outras encarnações, existem muitas, né? Existem doenças que são provocadas por lesões que ocorreram no perispírito e em outras reencarnações. E se eu não tive a oportunidade, se não aconteceu, de reajustar a harmonia do meu perispírito enquanto eu estava na erraticidade, meu perispírito voltará nessa reencarnação apresentando esses desequilíbrios. E esses desequilíbrios se refletirão no meu corpo físico, né? Por exemplo, alguns casos aliás não são poucos, não, são muitos casos de depressão, a origem está no passado. A depressão pode criar a matriz no meu perispírito, que vai criar as deficiências nos meus neurotransmissores de operarem corretamente. Então, por exemplo, a falta de determinadas substâncias que geram o meu equilíbrio do humor, né? A dopamina e assim por diante, a falta dela pode ser um resultado do meu perispírito não ter sido uma boa matriz para o corpo físico, na região do cérebro, para a produção desses materiais. E por que meu perispírito não conseguiu? Porque ele estava desajustado. E por que estava desajustado? Porque ele já vinha com problemas de outra reencarnação. Outro exemplo típico é o suicídio, mortes violentas por suicídio. Eu não estou apenas prejudicando o meu corpo físico, eu estou também lesionando o meu perispírito. Se eu não tiver mérito para que meu perispírito seja harmonizado no mundo espiritual, nos hospitais espirituais que existem nesse outro mundo, no mundo maior, eu voltarei com meu perispírito desajustado, desarmonizado. Isso refletirá no meu corpo físico. Existe também a questão da consciência. Eu cometi erros graves no passado, eu não estou em paz com a minha consciência influencia na capacidade do espírito transmitir ordens para seu mundo físico. Meu perispírito fica em desarmonia e, consequentemente, meu corpo físico, a curto, médio ou longo prazo, também apresentará essas deficiências. São doenças compulsórias. Eu tenho que passar por elas por motivos de expiação. E existem doenças que elas são decorrentes da necessidade de eu passar por provas para criar paciência. Existem doenças que são chamamentos. Eu as pedi para que no mundo físico, para eu não me perder por causa das ligações com a matéria, para que eu lembre que eu tenho trabalho também na atividade espiritual, elas vêm em determinado momento para que eu seja obrigado
a buscar recursos, por exemplo, num centro espírita, só para dar um exemplo, e lá eu recebo um chamamento. Olha, preciso trabalhar. E a cura, inclusive, nesses casos, costuma ser muito rápida, porque se você foi chamado e você aceitou a mensagem, lição aprendida, você vira a página, né? A doença tem essa característica. Enquanto ela perdurar, é porque você não aprendeu a lição, né? Então, existem muitos casos. No livro Medicina do Além, que foi uma solicitação do nosso mentor para que nós escrevêssemos, né? Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade, eu cataloguei 12 ou 13 motivações espirituais que geram enfermidades. Então, a doença sobre o ponto de vista espiritual, como origem espiritual. Eu fiz uma classificação de 12 ou 13, mas poderia desmembrar em muitos outros tipos, né? Então, sim, tem muitas doenças que vêm do passado. E não necessariamente são kármicas, né? O espírito adora questão kármica. Muitas vezes são necessidades nossas evolutivas e nós as pedimos como evolução. E existem doenças, por exemplo, que são protetoras. Eu tenho tantos obsessores que eu não daria conta. Então eu venho com um problema que não me permite ter um contato com a realidade física para que eu esteja protegido dos meus obsessores. Enquanto isso, a espiritualidade estará trabalhando os obsessores para diminuir a quantidade de inimigos que você tem, para que no futuro, quando você tiver uma outra reencarnação, você possa se reharmonizar com esses obsessores. Esse é um outro exemplo, né? A origem das doenças está no perispírito ou no espírito? A origem é o espírito. O Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele comenta que Leis de Amor, que é do Chico Xavier, que praticamente todas as enfermidades são provocadas pelo espírito. O espírito, em desarmonia, provoca as enfermidades, com pouquíssimas exceções. Uma delas, como eu expliquei na nossa conversa de ontem, ela é a questão do envelhecimento. Pela própria lei de destruição, a matéria precisa se renovar. Então, o modelo nosso reencarnatório tem um tempo de vida útil. É que nem uma máquina, tem vida útil. Quando chega a um determinado ponto, por mais que você faça manutenção, por mais que você faça, use todos os recursos para fazer com que ele continue funcionando, ele para, né? Não tem jeito. Então, à medida que a gente envelhece, nós perdemos funcionalidade, os nossos órgãos perdem funcionalidade. Um exemplo, nós perdemos a capacidade de absorver fluido vital, armazená-lo e distribuí-lo. Nós perdemos recursos que são muito importantes para a manutenção da vida da nossa matéria, né, do nosso corpo. Mas a origem sempre é o espírito, com essas exceções. Meus desequilíbrios emocionais, meus desequilíbrios de pensamento, meus vícios, vícios inclusive não necessariamente estão ligados a pensamento, os sentimentos, meus estados de consciência acabam gerando desequilíbrios, desarmonias nos meus corpos sutis que vão refletindo um em cima do outro. O desequilíbrio no corpo mental desequilibra a harmonia do corpo espiritual, já que o corpo mental é o modelo organizador biológico do corpo perispiritual. Desarmonia no corpo espiritual gera desarmonia no corpo físico, uma vez que ele é o modelo organizador biológico do meu corpo físico, ou a matriz, ou o modo como queira chamar, né? Quais as condições para que a cura aconteça? Existem muitos aspectos com relação a essa pergunta, né? Por exemplo, nós podemos atrapalhar o tratamento. Quando mantemos o padrão negativo, dificulta o tratamento. Pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, tudo isso atrapalha os tratamentos. E eu não estou falando de cura, porque o tratamento pode levar a cura ou uma melhora, né? A gente se
sabota, em outras palavras, né? Pode não ser consciente, mas nós nos sabotamos. Por quê? Porque nós não estamos modificando o padrão que gerou a enfermidade. Então eu vou lá, faço um tratamento, mas eu ao mesmo tempo estou mantendo todos os padrões de sentimento, todos os padrões comportamentais, né? Minhas crenças, que geraram a enfermidade. Então eu posso até sentir uma melhora, mas depois ela volta porque eu não fiz nenhuma modificação. E tem situações em que eu saboto o próprio tratamento. Fica difícil realizar o tratamento. 50% do tratamento e da cura depende de nós, segundo a espiritualidade. 50%. Né? Nós estamos falando em atitudes mentais, nós estamos falando em receptividade do tratamento, a própria receptividade. Se eu chego e falo, não acredito nisso, eu estou aqui porque minha esposa me implorou para que eu viesse, mas eu duvido que isso funcione, eu já estou sabotando o meu tratamento. Eu mesmo estou criando condições para que ele não aconteça. Não que a espiritualidade não tente, vai fazer, porque eles são muito bons e generosos, mas a gente não tem receptividade, não está querendo tomar o remédio. Não adianta, se eu não tomar remédio, não vai resolver nada, certo? Minha doença permanece, né? E também, porque a cura, aí no sentido da cura, a cura acontece por mérito, estou falando de cura, né? Não tratamento. Pode acontecer por mérito e não necessariamente mérito seu, pode ser teu vizinho. Por exemplo, você é o pilar da tua família, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista de gerar oportunidades de educação para os seus filhos e assim por diante. E eu estou falando de um homem, por exemplo, né? Talvez o homem não tenha merecimento para a cura, mas o filho tenha. Então, o pai é curado para que o filho continue seu programa reencarnatório sem impactos, para depois passar por todas as experiências que tem que passar. Existe um caso em André Luiz muito interessante de um avô que estava já terminal, ele desencarnaria em horas, e porque era muito importante que ele permanecesse alguns meses a mais até a chegada do neto que estava para reencarnar, ele recebeu uma prorrogação do tempo aqui na Terra. Quem tinha mérito? O André Luiz perguntou, e o instrutor respondeu, o neto, não o homem, né? Então, muitas vezes nós somos curados, mas o mérito não é nosso, é da esposa, ou do esposo, marido, é do filho, ou da comunidade. E muitas vezes nós recebemos também a cura, porque ela não estava prevista a doença. Mais um dado estatístico, 50% das nossas doenças não foram previstas no nosso programa reencarnatório. Sim, nossos padrões aqui na Terra é que acabaram gerando enfermidades que não estavam previstas. Essas enfermidades provavelmente vão ser curadas. Por quê? Porque tem que prosseguir o programa. Eu tenho que continuar aproveitando essas oportunidades que a vida aqui na Terra me dá e a espiritualidade vai curar. Existem enfermidades que ela não vai curar, porque fazem parte das suas provas, das suas experiências aqui na reencarnação. E tem doenças que você pediu. Antes de reencarnar, você solicitou ter determinadas doenças. Por exemplo, doenças de contenção. Eu fui alcoólatra em outra reencarnação, eu tenho medo de voltar a errar com o alcoolismo, peço uma úlcera. Todo o meu programa cromossômico, genético, né? Ele é trabalhado antes da minha reencarnação para que na idade de 20 anos, 21 anos, desponta uma úlcera. Aí eu não vou conseguir beber, porque se essa úlcera, se eu beber, eu vou ter tantos problemas de dor, inclusive até de hemorragia, sangramentos, que me obrigam a não beber. Então é uma doença de contenção que eu pedi. E veja que interessante, eu tive mérito por receber essa doença, porque se eu não tivesse mérito, eu não teria essa doença.
e eu estaria exposto à prova do alcoolismo sem ter nada que me ajudasse a evitar o alcoolismo, excetuando-se eu, como espírito, e a minha força de vontade, né? Tem muitos aspectos interessantes a respeito da doença que a gente deveria saber, né? Deveria conhecer. Se todas as doenças têm origem no perispírito, por que elas aparecem? De certa forma, eu vou repetir a pergunta, se todas as doenças têm origem no perispírito, por que elas aparecem? Eu acredito ter respondido essa pergunta. Quando a gente fala origem no perispírito, vamos falar assim, de cunho material, né? Antes de ter uma doença no corpo físico, ela ocorre no perispírito, mas a origem é o espírito. E outra coisa, tem doenças que na verdade não começam exatamente pelo perispírito, né? Começam materialmente até pelo corpo mental, né? Um desajuste do corpo mental. Mas o espírito é o responsável pelas quase todas as suas doenças. Por que existem poucos casos de câncer no coração? Que eu saiba, não existe câncer no coração. Mas eu volto a repetir o que eu disse ontem, eu não sou médico e não tenho essas respostas. Mas pelo pouco que eu sei, câncer no coração eu nunca vi, né? É uma boa pergunta essa, gostaria que até os espíritos nos ajudassem a responder. Como funciona a cura em casos de doença que lidam diretamente com a mente, como a depressão e a ansiedade? A Joana de Ângeles, ela explica que transtornos de ordem mental, como a questão do transtorno do humor, né, que é conhecida popularmente por depressão, a sua origem ela está no passado. E por que da depressão? O espírito ele não quer realizar a tarefa de se reharmonizar, e aí surge a depressão. É quando eu tenho que realizar alguma coisa, minha consciência me cobra alguma coisa para ser realizada, e eu me nego a fazer esse trabalho de reforma, esse trabalho de reharmonização. Isso é uma das grandes causas da depressão. Está lá no passado e você não consegue encontrar forças pessoais para se reharmonizar. É a doença da mente, mas é uma doença que se reflete no corpo físico também. Eu falei há pouco que o fato de eu ter a depressão pode gerar problemas no meu corpo espiritual e esse problema se refletirem no cérebro. Então a matriz que se encontra na área correspondente ao cérebro, no meu perispírito, vai criar situações para desajustes metabólicos, bioquímicos no meu cérebro. É por isso que nós temos deficiência de produção de certas substâncias. Isso é opinião de psiquiatras espíritas, né? Pode ser encontrado num livro muito interessante sobre depressão que precisa ser estudado pelas pessoas que sofrem de ansiedade patológica, depressão. Eu não estou falando de estados depressivos, eu estou falando de depressão, crises do pânico e pessoas que por esses motivos querem tentar o suicídio. Esse livro chama-se Ansiedade, Pânico e Depressão. O autor é José Luiz Condotta e é publicado pelo O Clarim. É um título da editora O Clarim de Matão de São Paulo. Vale a pena, porque aí ele fala também de outros transtornos de ordem mental. Como funciona a cura de um cão? Eu posso imaginar, mas eu não trabalho, aliás, eu não participo de trabalho de curas de animais. Mas provavelmente a espiritualidade atua no perispírito, porque o perispírito deve estar desajustado por algum motivo, e isso se reflete no corpo físico. Aqui eu tenho um parênteses
físico também, que serve para todas as coisas que eu falei até agora. Nosso corpo físico, assim como o dos animais, não se encontra preparado para lidar com agentes agressores, como, por exemplo, eu não tenho condições de beber benzeno ou beber soda cáustica. Meu corpo físico não foi feito para aguentar esses agentes ácidos ou básicos, né, ou tóxicos, como esses elementos químicos que eu acabei de citar. Isso faz parte de uma característica física, né? Então, tanto os animais como os seres humanos, quando submetidos a agentes agressores, eles acabam padecendo e sofrendo doenças que não foram elas que criaram, não foi o espírito que criou, e sim agentes externos. Então, por exemplo, um animal que se alimenta de produtos que são perigosos para a saúde do animal, obviamente que pode apresentar problemas tanto no seu corpo físico como no corpo perispiritual deles, né? A mesma coisa conosco, né? Sabe lá se todos esses produtos químicos que estão sendo utilizados na nossa alimentação e na alimentação dos nossos animaizinhos não contêm, na realidade, venenos pelas quais nós não estamos preparados a lidar. Então isso não é culpa do espírito, né? Não é culpa do animal, porque o animal, inclusive, não tem esse problema da consciência que nós temos, né? E como é que surge um problema no perispírito dele? Porque, na verdade, existem desequilíbrios que também são provocados pelo homem nesses animais, né? Então, a cura provavelmente é feita no perispírito do animal e também no corpo físico. Porque quando chega a um determinado estágio no corpo físico, não dá tempo para só tratar o corpo espiritual, para que depois ele conserte o corpo físico. Uma metástase de um câncer. Não dá tempo de cuidar do perispírito apenas e não fazer nada no corpo físico. Se eu não fizer nada no corpo físico, eu posso estar até ajustando o perispírito, eu como médico espiritual, né? Um médico espiritual, eu não sou um médico espiritual. Mas eu vou desencarnar, e você não deve desencarnar, então ele vai ser tratado. Tanto que ocorrem cirurgias físicas, retiradas de mioma, retiradas de tecido cancerígeno, retirada de outros, substituição de células, mudança de células, materialização, né? Por exemplo, tem um caso muito interessante que o Dr. Paulo César Frutuoso comenta no seu livro A Face Oculta da Medicina, que eu registrei no meu livro Medicina do Além, de uma materialização de uma válvula mitral num paciente que tem um problema com uma válvula mitral, com a válvula mitral defeituosa. O espírito médico materializa uma válvula mitral a partir do ectoplasma do paciente e outro ectoplasma também que eles utilizaram, e depois que o corpo aceitou, não rejeitou a válvula mitral materializada, ele desmaterializou a válvula mitral defeituosa que se encontrava dentro dessa nova válvula mitral, né? Isso foi um processo de materialização e desmaterialização, né? Então, aí houve um problema, houve um trabalho físico, houve na realidade uma cirurgia física, né? Então, sempre trabalho o perispírito, mas muitas vezes trabalho também o corpo físico para consertar o desajuste que foi criado. Outras religiões podem curar, não são as religiões que curam. Sob o ponto de vista de que a saúde é a alma em perfeita harmonia, na realidade, qualquer pessoa que siga as boas coisas que estão nas crenças religiosas, obviamente que elas vão ser saudáveis. Se eu vou pegar o cristianismo, só para dar um exemplo. Jesus, na realidade, ele ensinou como nós podemos ser saudáveis. Quais são as atitudes, os nossos padrões que nos levam a uma vida saudável. Se eu sigo os preceitos que foram ensinados por Jesus, que são de acesso a todo cristão, e nós estamos falando de um universo
de 2 bilhões de seres encarnados aqui na Terra, obviamente que o cristianismo também pode curar a alma, né? Porque se a alma está em harmonia, o corpo do espírito vai estar em harmonia. Mas não é a religião que pode curar, e sim os conceitos que as religiões trazem para que a gente atinja a harmonia da alma, né? E daí a saúde é uma consequência. Isso vale para o islamismo, isso vale para o cristianismo, isso vale para o judaísmo, isso vale para todas as religiões imbuídas do bem-estar do ser humano, sob o ponto de vista de estar bem com as leis de Deus. Quem se encontra em harmonia com as leis de Deus, encontra a saúde, né? Então, sim, de certa forma as religiões podem curar, eu não diria as religiões, e sim os preceitos que elas professam. Uma pessoa que abortou em outras vidas e que hoje não consegue engravidar, pode apresentar em seu útero perispiritual restos daqueles abortos, e isso pode ser a causa da esterilidade? Eu não vou falar de restos, eu posso falar prejuízos na zona perispiritual que corresponde ao útero, né? Eu crio lesões. Então, em função, sempre existem atenuantes e agravantes, né? Sempre é importante dizer que uma resposta ela não pode ser simplista, porque o assunto é muito complexo. Mas existem lesões que eu provoco no meu corpo espiritual. Eu comentei que se eu me suicido, eu comentei ontem, né? Que se eu me suicido, eu estou criando uma lesão no corpo espiritual. E essa lesão pode se refletir no futuro no meu corpo físico. Se eu faço um aborto, eu estarei criando, não posso não, eu estarei criando uma lesão no corpo espiritual. Se essa lesão perdurar, permanecer e eu reencarnar, essa área afetada do corpo espiritual afetará a formação do útero. E eu talvez tenha esse problema de esterilidade porque meu útero refletiu a sua matriz, refletiu o corpo espiritual que apresentava essa lesão. Existem também coisas que foram programadas. Eu preciso passar pela experiência de não ser mãe, para valorizar a vida. Então, muitas mulheres não têm filhos, embora os queiram, por um problema de esterilidade ou qualquer outro problema que gere o problema da fecundidade, porque elas pediram isso. Então, antes de reencarnarem, os engenheiros siderais, os médicos siderais, programaram a formação do corpo físico para que apresentasse problemas que não acabam gerando o nascimento, né? O desenvolvimento do feto no útero, né? Aí fui eu que pedi, ou foi alguém da espiritualidade que recomendou que eu fizesse isso. Então são provas, são expiações, são coisas muitas vezes solicitadas por nós mesmos. Um exemplo, meu trabalho nessa reencarnação é vir com uma tarefa de cuidar de muitas crianças. Eu vim para cá com um trabalho espiritual de cuidar de crianças rejeitadas, abandonadas, e não está previsto a gravidez, porque ela, na realidade, ela atrapalharia minha tarefa nessa outra área. Então eu não preciso ter a capacidade de gerar filhos, porque minha tarefa é outra, né? Minha tarefa é outra. Não é um castigo. Inclusive, se eu pedir, é até um merecimento que eu tenha conseguido, né? E volto a comentar, existem agravantes e atenuantes. Uma coisa é a pessoa deliberadamente, porque não quer estragar o corpo, não ter filhos, e faz 1, 2, 3, 4 abortos, perante a lei de Deus, é uma coisa.
A outra que gerou aborto, porque num caso de desespero, num caso de desequilíbrio de ordem mental, acabou gerando um aborto, ou porque foi induzida num processo de obsessão daquelas bem complexas, existem atenuantes. Não elimina a culpa, mas existem atenuantes. A lei, ela sempre leva em consideração os atenuantes e os agravantes com relação ao nosso futuro. Então, as respostas, elas não podem ser simplistas, tá? E nós temos que abordar todos esses aspectos. Outra pergunta, como alterar o campo vibratório que gera o câncer de tireoide? Na realidade, não é com relação ao câncer de tireoide, é qualquer coisa. Se eu estou com uma desarmonia eu, espírito, estou em desarmonia, eu gero uma desarmonia no meu corpo espiritual, né? No meu corpo mental, corpo espiritual e depois corpo físico. O que é uma desarmonia? Na realidade, existe uma desarmonia no campo vibratório, no meu campo eletromagnético, né? A minha psicoesfera apresenta como resultado uma desarmonia no meu campo vibratório. Quando eu entro em harmonia como espírito, quando eu estou em harmonia como espírito, eu reharmonizo meus campos vibratórios. Se a doença começa do ponto de vista físico, começa no perispírito, porque está desarmonizado, a mudança do meu campo vibratório, obviamente, faz parte de um processo de autocura, né? Então é muito importante, como comentei antes, mudança de padrão. Meu padrão mental tem que mudar. Meu padrão emocional tem que mudar. Eu tenho que buscar as causas da minha desarmonia. Daí o autoconhecimento é extremamente importante. Quais são os gatilhos, quais são os motivadores que levam a me desarmonizar? O que em mim gera as reações que eu tenho, né? É extremamente importante se conhecer. Existem coisas que estão no passado, estão na nossa inconsciência, a gente não lembra, obviamente, aí complica, né? Mas existem muitas coisas que nós podemos entender. E, aliás, a doutrina diz o seguinte, né? Nós aprendemos na doutrina o seguinte, analisa o que acontece na sua vida e tu conhecerás qual é teu passado, né? Então, se acontecem coisas hoje nas nossas vidas, como enfermidades, ou como vícios, ou como desordens de ordem mental, a gente tem que relacionar e imaginar qual é o potencial causa. E, obviamente, que tratamentos da matéria são também extremamente importantes. Caso de ansiedade, caso de depressão, caso de qualquer transtorno de ordem mental, né, que seja esquizofrenia, que seja bipolaridade, que seja depressão, é mandatório o tratamento com um psiquiatra e é mandatório o tratamento com psicólogo. Psiquiatra para estabelecer o equilíbrio da bioquímica. Aí eu vou ter uma condição mais adequada de lidar com meus conteúdos interiores. Daí a necessidade do psicólogo. E para nós espíritas tem mais outra coisa que é extremamente importante, o arsenal de ferramentas que nós encontramos no centro espírita. Fluidoterapia, né? Passe, tudo isso nos ajuda a ter uma vida mais equilibrada e mais longe no autoconhecimento, porque também aprendemos como nos conhecer e da necessidade de nos conhecer. A reforma íntima é uma consequência do autoconhecimento e da vontade de eu mudar. Poxa, isso está me fazendo mal. O meu gatilho é isso, então eu vou tentar mudar para que eu não tenha mais esse gatilho. Aí eu consigo ter uma vida mais saudável. Então, o Espiritismo ajuda um bocado a gente. A gente não tem consciência, e eu vou me incluir, nós não temos consciência
da riqueza que nós temos em nossas mãos e que não aproveitamos, porque não estudamos e não nos interessamos em estudar esses aspectos todos. Essa pergunta aqui me foi feita ontem, eu vou voltar e vou falar que eu não sei. O que é endometriose espiritualmente falando? No dia que eu souber o que é endometriose, aí eu respondo essa pergunta sob o ponto de vista espiritual, não sobre o ponto de vista físico, médico, porque eu não sou médico. Muito obrigado pela oportunidade, eu sou muito grato, porque o maior beneficiado com essa oportunidade sou eu. Eu estou apagando um pedacinho da multidão dos meus pecados do passado. Muito obrigado a vocês todos.